Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aqui o que a gente vai falar. Médio esponja, é isso aí, mediunidade esponja, né? Será que você é um médio esponja ou não? Será que existe ou não existe? O que é mediunidade esponja? O que é médio esponja? O que é ser médio esponja? Vamos falar e entrar um pouco sobre esse assunto. É claro que você pode descobrir várias coisas, então peço a você aí que se inscreva no canal se não é inscrito, ajude a compartilhar esse vídeo e, é claro, vamos lá pro vídeo. Pois bem, pessoal, antes da gente iniciar a falar sobre mediunidade esponja, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu vou citar aqui, gente, eu tô falando de uma forma geral, tá certo? Se você tem outro ponto de vista, se você pensa de outra maneira, pessoal, tudo bem, não tem importância, não estou dizendo que você está errado. Cada um com a sua doutrina, tá certo? Mas o que eu vou dizer aqui é uma questão de uma forma geral, ou seja, é aquele fundamento básico e aquele fundamento que já é primordial, que veio da Umbanda, do Candomblé há muito tempo atrás, certo? Então é uma coisa um pouco mais antiga. Lembrando que há evolução e há crescimento, então cada um pode ser que tenha aprendido de uma forma diferente, né? A Umbanda está evoluindo, o Candomblé está evoluindo, as pessoas estão evoluindo, então lembrando, hein? É de cada um. Então, pessoal, mediunidade esponja ou médio esponja. O que significa? O médio esponja, né, é aquela pessoa, é aquele médio que tem como ali objetivo a absorção de energias. Ou seja, como se fosse uma própria esponja. É isso mesmo, pessoal, como se fosse uma própria esponja, né? Tá ali a esponja e a esponja absorve. Então, o médio, ele absorve as energias. Esse é o famoso título para esses médios que têm essa certa sensibilidade, né? Essas pessoas que acabam absorvendo energia são o médio esponja. Agora vamos lá por um propósito bem interessante que é, pessoal, médio esponja é um termo usado, propriamente não é algo que exista, tá bom? Vamos lá, médio esponja é um termo utilizado por muitos, até mesmo por pais de santos. É um termo usado, pessoal, é um termo usado. Eu mesmo posso falar, ó, não, você é médio esponja, é um termo. Médio esponja não existe esse tipo de mediunidade, certo? Vamos entender, não existe esse tipo de mediunidade. É um termo utilizado para aquelas pessoas que, querendo ou não, acabam absorvendo mais energia do que as demais. E quando a gente fala dessa mediunidade esponja, médio esponja, muitas pessoas acabam agregando que esses médios têm uma facilidade para absorver mais energias negativas, certo? Ou seja, eu não posso ir num terreiro, ou quer dizer, eu não posso ir em um cemitério, eu não posso ficar perto de determinado trabalho, porque eu acabo absorvendo aquelas energias porque eu sou um médio esponja. Propriamente dizendo, bem simples, médio esponja é um médio sensitivo, certo? É aquele que tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada e acaba sentindo mais energia do que os demais. Esse é o médio esponja, certo? O nome correto é o médio sensitivo, ou seja, médio sensitivo é o nome correto, né? É aquele que tem uma facilidade maior para sentir determinada energia. Agora a gente vai para uma questão da absorção de energia, que é o propósito do médio esponja, que é absorver as energias. Pessoal, primeiro, todos nós, seres humanos, absorvemos energias. Sejam essas energias boas ou sejam essas energias negativas. Agora, para alguns titulados médio esponja, existe aquela questão de estar sempre absorvendo a energia que é ruim. Gente, bem simples de fato. Se você está sempre absorvendo energia negativa, gente, isso não é mediunidade. Isso tem algum erro aí, certo? Tem algum erro, ou seu anjo da guarda foi quebrado, não está te protegendo, ou alguma coisa, ou você está vulnerável demais a determinadas energias. Para isso, é necessário sim fazer alguns trabalhos, alguns rituais, para que você venha se proteger. Se você está absorvendo energia negativa, é porque alguma coisa ocorreu e você está vulnerável, você está suscetível a certas energias. Então, o que acontece? Isso não é normal.
Isso não é comum. É comum sim você absorver energias? Sim, é comum. É claro, às vezes uma energia positiva, uma energia negativa, você pode sim acabar absorvendo, certo? Uma vez ou outra isso acontece, mas constantemente alguma coisa de errado tem. Se você está absorvendo sempre a energia negativa, alguma coisa de errado tem. Ou seja, cadê a proteção? Cadê o seu anjo da guarda? Cadê os seus orixás? Cadê as suas entidades que não estão ali te protegendo e você está só absorvendo energia negativa? Então, o médio esponja propriamente o médio esponja é aquele que está passando por algum problema espiritual onde que está ocorrendo essa absorção de negatividade. Então, o médio esponja é aquele que está passando por um problema espiritual aonde ele está absorvendo negatividade. O médio sensitivo, né, é aquele que tem uma sensibilidade maior para sentir energias. Ou seja, eu não sou sensitivo. Eu posso sentir uma energia negativa? Eu posso sentir uma energia positiva? Sim, eu posso. Mas o médio sensitivo, ele vai ter uma facilidade maior. Ou seja, ele vai passar perto de alguém, ele vai sentir aquela energia. Opa, é boa, é ruim. Ele vai sentir mais do que eu. Ou seja, aquele sentir dele vai estar mais aguçado. Isso é a forma correta. Ele vai sentir, ele pode até absorver. É a forma correta, certo? Mas sempre está absorvendo aquela energia negativa, como é o famoso médio esponja? Não, gente, isso não. Tá certo? Pessoal, um vídeo rápido, curto, só para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão de médio esponja. Como eu falei, não é algo, é um termo usado por pessoas que têm esse problema, certo? O aconselhável é sim procurar uma ajuda, procurar um auxílio para que você venha realizar proteções ali, né? Para que venha trazer novamente aquela proteção do seu anjo da guarda, dos seus orixás, para que isso não ocorra, gente. É errado. Infelizmente, se você considera, não, eu sou um médio esponja. O meu pai de santo falou que eu sou um médio esponja. Pode ser que ele esteja usando esse termo de médio esponja para você que seja sensitivo, para você que tem uma facilidade a mais para sentir as energias. Pode ser que ele esteja usando esse termo. Hoje em dia a gente encontra termos e várias coisas diferentes, mas propriamente dizendo é o que eu falei aqui. Certo? Então, gente, vai muito da doutrina de cada um. Então, se você não concordou, pessoal, se você acha errado, deixe aí nos comentários. Quem sabe a gente não traz outro vídeo falando sobre essa questão. Deixe, não, Patrick, não concordo porque eu sou médio esponja, isso, aquilo, outro. Quem sabe a gente não volta aqui e traz mais coisa ainda. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado, bem entendido. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa sua curtida, que é de extrema importância. E não esquece aí, né, pessoal? Compartilhe esse vídeo, certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo e axé a cada um de vocês.